Muito bem, meus amigos, a paz de Cristo a todos, que Deus possa abençoar a sua vida nesta quinta-feira, né? E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de Deus para você. É uma mensagem de fé, comigo, pastor Diego Osni, da Igreja Internacional do Avivamento de Deus, tá bom? Eu quero deixar uma mensagem de fé ao seu coração e eu tenho certeza que essa mensagem ela vai ajudar você, ela vai fortalecer a sua alma e vai lhe ajudar a alcançar as bênçãos que Deus tem para a sua vida, tá bom? Então, nesse momento, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 18, Lucas 18, né? O nosso versículo é o versículo 1. Diz assim pra gente, ó. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Jesus, ele conta uma parábola. Pastor, o que é parábola? Parábola é quando Jesus usava o que era natural para explicar o sobrenatural. Jesus pegava as coisas do cotidiano, coisas naturais, para explicar coisas espirituais, né? Ele usava esses exemplos. E ele conta aqui uma parábola sobre o dever de orar sempre, né? E qual era o dever de orar? E qual era esse dever, né? Qual era essa parábola? Era sobre o poder da oração. Eu quero dizer para você, minha amiga e meu amigo, que existe um poder na oração. Existe virtude na oração. Um certo pregador chamado John Wesley, um dos pregadores do passado, ele disse o seguinte, Deus é soberano. Deus é soberano. Então Deus ele pode fazer o que ele bem entender, a hora que ele quer e tudo que ele quiser, Deus pode fazer. Mas para que Deus pudesse agir aqui na Terra, ele deu para a gente uma chave, ele deu para a gente uma virtude, ele deu para a gente uma ferramenta. E esta ferramenta se chama oração. O Senhor Jesus conta uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, né? Jesus ensina para os seus discípulos, né, a ferramenta, a ponte que leva o ser humano até Deus, que é a oração. O que é orar, pastor? A palavra orar é dialogar. A palavra orar é abrir a boca, é falar, né? E a gente também tem que entender que a oração, ela não é um monólogo, ela é um diálogo, ou seja, a oração não é só Deus fala e eu fico em silêncio, ou só eu falo e Deus não fala nada, a oração é um diálogo. E Jesus fala, orar é comunhão, orar é intimidade. O que Jesus está falando aqui para os seus discípulos? Que Jesus queria constantemente, que o Pai queria constantemente a oração dos seus filhos. A forma para você quebrar todo o mal na sua vida, para você alcançar vitórias de Deus, é orando. Ele disse sobre o dever de orar sempre. O que é dever? Essa palavra dever significa obrigação. Essa palavra dever significa dívida. Essa palavra dever significa tarefa, missão. O que Jesus está ensinando para os discípulos? Sobre a missão de orar sempre, a missão de clamar sempre, a missão de interceder sempre, ok? O que Jesus está falando ali? Que nós temos essa missão, nós temos essa dívida. Por isso que muitas das vezes quando a gente vai dormir, a gente fica com aquela, tá faltando alguma coisa, faltou eu orar, faltou eu ler a Bíblia, faltou eu falar com Deus. Por isso que a gente sente essa cobrança. Por quê? Porque orar é um princípio espiritual. Orar é um mandamento espiritual. É uma regra, né? Você entra numa empresa, você tem horário, você tem funções, você tem missões. Você só vai receber no final do mês ou no início do mês quando você cumprir esta missão. É isso que Jesus está falando. Quando a gente aceita Jesus, nós entramos na empresa de Deus, no bom sentido. Nós entramos no reino de Deus. E como a gente está estabelecido
no reino de Deus, nós temos princípios, nós temos mandamentos, nós temos deveres, e esse dever é orar, tá? Então, para que você possa receber a vitória, você tem que orar. E Jesus disse, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, ok? Então, você tem que pagar essa dívida, você tem que cumprir essa tarefa, você tem que executar essa tarefa. E qual é a minha tarefa, pastor? Orar. Clamar a Deus, se envolver com Deus, ter intimidade com Deus. E ele diz, orar sempre. O que é sempre? É todo momento, ok? Orar sempre. O que Jesus quer aqui de nós? Jesus não quer momentos com a sua igreja. Jesus quer algo contínuo. Jesus quer algo eterno. Jesus não quer que você ore uma vez na vida e outra vez ao quê? Na morte. Não. Jesus quer que você ore constantemente. Por isso que é bom o senhor, a senhora, até mesmo, fazer um relógio de oração. Acorda lá 6 horas, eu não sei como é que é o seu rol, né? Eu não sei como é que é o seu dia, a programação do seu dia. Mas dentro dessas 24 horas, procure estabelecer relógios de oração. Pastor, e quanto tempo eu começo a orar? Olha, Jesus ensina lá em Mateus, né? Ele nos ensina lá